Dos Magistrados Brasileiros e a Associação dos Juízes Federais do Brasil entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a criação do Juiz das Garantias. A ação foi apresentada na noite desta sexta-feira. O relator é o ministro Luiz Fux. De acordo com as associações, a lei não previu a criação do Juízo das Garantias no âmbito dos tribunais, quebrando assim a isonomia. As entidades criticam a falta de período de transição e sustentam que a criação do Juiz das Garantias apenas em primeira instância configura a hipótese de ofensa ao princípio da igualdade. Esse ponto polêmico foi inserido por parlamentares dentro do projeto anticrime sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. A lei define que o juiz das garantias passa a acompanhar e autorizar etapas dentro do processo, mas não vai necessariamente dar sentenças. Vale lembrar que o presidente Jair Bolsonaro vetou 22 itens do texto e manteve esse item do juiz das garantias, que é um item que já havia sido inclusive criticado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. E é sobre esse assunto, sobre esse pacote anticrime e sobre essa história polêmica aí do juiz das garantias que a gente vai conversar agora com o advogado e membro da Comissão de Direito Penal da OAB Contagem, Maicon Vilaça. Maicon, bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Super, é um prazer recebê-lo mais uma vez por aqui. Bom dia, Rodrigo, te agradeço pelo convite, novamente estou aqui na rádio para tentar passar algumas informações para vocês e, sobretudo, desse pacote anticrime que foi aprovado. Só fazendo um pequeno ajuste, foram 25 vetos que o 25. Bolsonaro aplicou. Pois é. E pra gente começar, Maicon, juiz de garantias, esse é um termo, é um nome que é meio novo, assim, pros brasileiros. Vamos começar explicando, afinal de contas, o que é o juiz de garantias? Vamos lá, Rodrigo. Seguinte, esse pacote, ele é um misto de avanço e retrocesso. E quando nós falamos em avanço, o juiz das garantias, ele se tornou um avanço, é uma coisa nova para o ordenamento jurídico brasileiro, em que teremos um juiz pré-processual e processual, porque o juiz das garantias irá atuar na fase de inquérito, investigação preliminar e também atuará até o momento do recebimento da denúncia. O que é a denúncia? É a acusação, a peça de acusação do Ministério Público. O que esse juiz das garantias tem que fazer? Nada mais, nada menos que preservar os direitos da Constituição, a lei, garantir uma legalidade, tanto na fase de investigação, bem como no recebimento da denúncia, para que depois, posteriormente, um outro juiz venha fazer o juiz da instrução. O que é o juiz da instrução? Um juiz da audiência, da colheita da prova da instrução. E aí sim, para que o juiz da instrução não seja contaminado com a fase pré-processual ou pela fase antes da denúncia. Seria um juiz que na prática, desculpa até por te interromper, ele garantiria o direito à ampla defesa de alguém. Não tão somente a ampla defesa, mas todos os direitos e garantias fundamentais previstos na nossa Constituição. Isso para todos os criminalistas é um avanço histórico. Por quê? Diga-se de passagem, hipoteticamente você sofre uma investigação preliminar e nesse inquérito policial aberto se requer algumas medidas cautelares. Quais medidas cautelares? Digamos, uma escuta ambiental, uma interceptação telefônica, bem como uma busca e apreensão na sua casa, em sua residência. De maneira que nesse procedimento existem excessos. E esses excessos violam suas garantias e seus direitos. Então o juiz das garantias, ele vai garantir essa legalidade. Por quê? Quando o juiz da instrução, ele não será contaminado pelo que foi colhido lá. Porque se tiver realizado de uma forma equivocada, vai ter o controle. E se o juiz da instrução não tivesse esse controle, ele seria contaminado por uma prova ilegal e essa prova ilegal já ia criar no subjetivo dele uma condenação para você. Você chegaria ali condenado, muito claramente. Ô Maicon, agora por outro lado, para quem está nos ouvindo aqui, e a gente ouve, claro, e acompanha com a visão de leigo, porque vocês são os operadores do direito e são os especialistas nisso. Mas essa criação do juiz de garantias, por outro lado, não burocratiza mais os processos, não? A gente vira e mexe, conversa com o advogado e os advogados reclamam das burocracias, enfim, dos passos muitas vezes que tem que ser seguidos e que são burocráticos mesmo. Isso não aumenta esse processo, esse trâmite burocrático, não?
É uma discussão que se tem, né, Rodrigo? Mas nós não podemos relativizar direitos e garantias fundamentais. Nós não podemos chegar e acabar com os nossos avanços históricos. Nós temos que se adequar. Nós teremos um tempo para se adequar. E que se crie um concurso público e que se façam novos cargos, se façam novos juízes. E nós estamos agora à beira de uma tecnologia em âmbito judicial. Então, nós teremos alternativas. Basta querer uma contribuição, investimento, mas falta-se um pouco de investimento nessa área. O que seria, por exemplo, essa tecnologia para ajudar nesse processo? Então, diga-se de passagem que o nosso processo hoje em âmbito civil, ele já é eletrônico, nós chamamos de PJE, e nós temos agora o processo eletrônico de execução. O que é execução? É como se vai dar a pena depois da sentença, como que vai ser cumprida a pena. Ele já é um método através da tecnologia, através da internet, nós não precisamos nem sair de casa. Isso tira um pouco a burocracia do sistema. E por que não trazer o processo também o processo criminal para o meio digital? Isso também facilitaria muito as coisas. Desse pacote anticrime, agora falando dele como um todo, Maicon, que tipo de juízo que você faz daquilo que realmente foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro? À época que ele foi apresentado, muita gente criticou dizendo que o pacote anticrime, de alguma maneira, ele retirava uma série de direitos das pessoas, que ele não previa a capacidade das pessoas se defenderem efetivamente. De tudo aquilo que foi, digamos assim, filtrado, que tipo de avaliação pode ser feita? Vamos lá. Seguinte, como eu disse inicialmente aqui na entrevista, foi um misto de avanço e retrocesso. Vamos trabalhar os retrocessos agora. Nós tivemos aqui o aumento da pena máxima de 30 para 40 anos. Isso qualquer tipo de crime pode ter uma pena máxima de 40 anos. E, ao meu ver, não é o tempo de prisão que faz o indivíduo se reprovar individualmente, bem como a sociedade ter aquela reprovação. É um modo de execução da pena. Nós tivemos também, além disso, a criação de um acordo de não persecução penal. Isso é uma coisa nova no ordenamento jurídico brasileiro e que tem que ser trabalhado. Foi exportado lá dos Estados Unidos para o Brasil. Nos Estados Unidos tem o nome de plea bargain e aqui no Brasil criou-se o nome de acordo de não persecução penal. Isso é para tentar até desburocratizar o processo, facilitar o processo. Só que pode ferir alguns direitos e garantias. Qual que é o exemplo que eu vou te dar sobre o acordo de não persecução penal? Você vai passar por uma investigação e o Ministério Público, ao invés de produzir a sua acusação, distribuir sua denúncia, o que ele vai fazer? Vai te oferecer ali, olha, confessa o teu crime que eu não vou passar pelo processo. Eu vou te dar aqui algumas medidas para você cumprir, prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária, alguns impedimentos, e você vai continuar ainda na sua primariedade. Contudo, lá nos Estados Unidos não deu muito certo isso, porque o índice de confissão é muito grande. Só que quando nós vamos pensar esse índice de confissão, essas confissões são de pessoas também que não cometeram crime, mas que não querem passar pelo processo penal, porque o processo penal é uma distorção aí. Uma distorção, porque o processo penal ele cria traumas e eu não queria passar por um processo penal na condição de réu e não desejo para ninguém, nem para nenhuma da pessoa da minha família. Um outro problema que trouxe um retrocesso foi a alteração do patamar de progressão de regime. Houve várias alterações desses patamares, de 16%, 20%, 25%, 30%, 40%, até 50%. Alterou toda a progressão de regime. E além do mais, criou-se ainda outras figuras do crime hediondo. Colocou mais crimes no rol dos crimes hediondos, logo endureceu mais a pena. E talvez nós estamos apenas colocando a sujeira para debaixo do tapete, Rodrigo. Por quê? Porque é o seguinte, nós temos que ir na fonte. O que está acontecendo? Se for analisar hoje o sistema penitenciário, nós temos 700 mil presos. Desses 700 mil presos que nós temos, 74% cometem dois tipos de crimes, Rodrigo. Crimes patrimoniais e crimes de tráfico de drogas. Teve alteração nos crimes patrimoniais, crimes de tráfico de drogas, para endurecer a pena, mas não foi na origem. E se você for pegar desses 74%, apenas 1% tem curso superior completo. E 5% desses 74%, que equivale a uns 500 mil condenados, tem-se ali ensino médio completo.
Então, talvez um investimento maior na educação seria um facilitador para nós e parar de colocar poeira debaixo do tapete. Agora, a impunidade, Maicon, é uma coisa que incomoda muito o cidadão brasileiro. Aí você falava, por exemplo, desse aumento da pena de 30 para 40 anos, e as pessoas veem, de maneira geral, esse tipo de medida como algo que vai combater essa impunidade, essa sensação muitas vezes de ver a polícia enxugando o gelo quando prende, solta, prende, solta, prende, solta. Essas coisas que a gente noticia aqui no dia a dia, inclusive. O que deve ser feito então, já que você está apontando esses pontos que seriam fracos, que talvez não sejam os ideais para aquilo que se considera das punições e das penas para crimes praticados, o que seria o adequado para que a gente não vivesse também esse outro lado dessa impunidade que tanto achaca, que tanto maltrata o cidadão? Então, Rodrigo, concordo contigo. Em critério da impunidade, eu tenho que dizer, é um pensamento meu, bem como de todos os juristas. Nunca se puniu tanto no Brasil, nunca se condenou tanto. Será que se está aumentando o número de crimes? Se estiver aumentando o número da criminalidade, tem que ser punido. Mas nós temos que perguntar por que punir e como punir. Porque se está aumentando, são reincidentes ou são primários? São pessoas que estão iniciando a carreira no mundo do crime ou são pessoas que estão voltando? E o que vocês percebem? Percebe-se que é uma reincidência. Por isso que a crítica quanto à execução penal, que o sistema penitenciário nosso, ele não consegue fazer o que obriga o artigo 59, uma prevenção do crime, além de tudo, uma retribuição para ressocializar o indivíduo. Só que nós não conseguimos atender às teorias da pena. O que nós conseguimos fazer é enxugar esse gelo, porque não se dedica-se tanto ao sistema carcerário. Se tivesse uma dedicação para recuperar e deixasse que aquele egresso não voltasse ao mundo do crime, não se recidisse, diminuiríamos demais o aumento dessa criminalidade, Rodrigo. João Carlos, nosso ouvinte, ele não disse aqui de qual bairro é, mas mandou o WhatsApp pra gente, Maicon. Mas não é defender de mais garantia para bandido, não, quando a gente fala, pergunta dele, quando a gente fala que aumentar a pena não resolve, etc, etc? Ô, Rodrigo, eu tenho para mim que eu não defendo só para, como ele disse, bandido, eu defendo para todos, porque eu, você, bem como o João, qualquer pessoa pode passar para um processo penal. Eu não quero aquilo que seja ruim para mim, eu não quero para o meu inimigo. Eu tenho que garantir as garantias do meu inimigo para que qualquer pessoa ao meu lado, meus familiares, qualquer pessoa que venha passar, tenha as suas garantias. Além do mais, processo é forma e forma é garantia. E se eu garanto essas garantias para os meus maiores inimigos, eu estou garantindo para mim, porque eu não quero ser torturado para ter uma confissão. Nós lembramos muito bem do tempo da ditadura, então isso já reflete muito bem o nosso processo. E o nosso processo, um dos avanços que nós tivemos aí no artigo 3º da Lei 13.964, do pacote anticrimes, que declarou que o processo é acusatório. Nós saímos de um processo inquisitório para o processo acusatório. Isso foi uma grande evolução. Ô Maicon, tem aqui também uma outra participação de ouvinte, na verdade ouvinte e telespectador que tá mandando mensagem aqui para nossa live no Facebook do Jornal O Tempo, é o Brazenilson Machado. Não adianta enrijecer as leis, mas sim aplicá-las com eficiência. E aí, em cima desse comentário que faz aqui esse nosso ouvinte e telespectador, eu te pergunto, como aplicar as leis com eficiência? Rodrigo, que comentário pertinente. Parabéns ao Brás. Digo a você, eficiência é um trabalho que tem que ser conjunto, não só do judiciário com a polícia, mas Defensoria Pública, Ministério Público e trabalhar para a sociedade, unir as instituições e ter um trabalho não só de direito penal, mas de políticas criminais voltadas para recuperar essa sociedade, porque nós nos preocupamos muito com o direito penal, mas esquecemos da criminologia, esquecemos das políticas criminais, que as políticas criminais é o norte de tudo. E se nós tivermos umas políticas criminais bem aplicadas e eficazes, pode ter certeza, Rodrigo, nós vamos sim diminuir o número da criminalidade. O que seriam essas políticas criminais? Investimento em peso nas forças de segurança pública, porque se você for pegar uma investigação hoje ao âmbito da polícia, eles não têm aparelhagem nem sistemas e instrumentos para fazer. Hoje nós estamos aqui, falamos de tecnologia, estamos partindo hoje para crimes cibernéticos. E isso hoje é novidade. Então, se tiver um investimento e, sobretudo, em carreiras judiciais, um estudo melhor
apurado sobre tudo, nós conseguimos avançar. E isso vai ter efetividade. Isso vai demonstrar o respeito às leis, a aplicação das leis. Você defendeu no começo do bate-papo aqui, Maicon, que a gente tivesse, por exemplo, a chegada de novos juízes, né? Enfim, que haja concursos para novos juízes, até diante dessa figura do juiz de garantias que a gente estava falando aqui no começo dessa entrevista. Ao mesmo tempo, a gente vive um momento em que o governo está tentando cortar por causa da crise financeira e etc. Eu te pergunto, diante disso, diante da necessidade que o governo vê de cortar, mas da necessidade que você vê, por exemplo, da criação de novos cargos, é possível trabalhar com mais eficiência aqueles que já estão lá, aqueles que já têm os seus cargos públicos? Rodrigo, digamos que sim. Só que cortar gastos, tem vários outros gastos que nós podemos cortar, que é o calcanhar de Aquiles do judiciário, que eles não gostam, e qualquer outro tipo de instituição não gosta que trabalhe isso. Mas é necessário o corte de gastos. Gastos, vamos dizer, tem vários colegas nossos que falam que ganham miserê. Não digamos que é um miserê, ganham devidamente adequados, e a gente tem que resguardar o que eles ganham, porque eles precisam ganhar aquele valor, tendo em vista a segurança que eles têm que ter para a família dele. É um pouco diferenciado. Eles não são figuras públicas, mas precisam de uma segurança quando trabalha defendendo a segurança pública. Só que tem alguns auxílios aí que eu não concordo com isso, e, sobretudo, vale muito mais a pena investir em um concurso novo, trazer novos juízes, ainda mais que nós vamos ter que adequar o nosso judiciário para cumprir o juiz de garantias. Muito bem, Maicon Vilaça, ele é advogado, membro da Comissão de Direito Penal da OAB Contagem, nosso entrevistado de hoje, falando a respeito do pacote anticrime. Muitíssimo obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui, Maicon. Eu que agradeço, Rodrigo, um excelente 2020 para você e para todos os nossos ouvintes e telespectadores e internautas. Muito obrigado, desejo que você tenha um ótimo ano de 2020 também, que você possa continuar sendo nosso parceiro sempre aqui para ajudar as pessoas a entenderem a justiça.